Podcasts. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. E eu sou o Robin. Estamos começando mais um CBO, Chief Buddha Officer, o podcast que aborda a dimensão humana no mundo dos negócios. Se vocês têm dúvidas, críticas, sugestões, se vocês querem conhecer um pouco mais o trabalho ou perguntar como a gente pode desenvolver coisas juntos, manda e-mail para a gente no contato@cbo.digital. contato@cbo.digital. E... Bom, eu acho que o tema de hoje é suficientemente incrível, então já vamos direto para ele. Carita, conta pra gente o papo de hoje. Hoje a gente quer falar de slow down, né, de diminuir a velocidade. A gente fala de slow down to speed up, que é diminuir a velocidade ou desacelerar para acelerar, né? Foi uma vez eu vi isso e eu achei muito legal essa ideia, esse conceito. E quando a gente começa a entender mais nossa mente, a gente vê como isso faz total sentido, né? E para pegar como exemplo, né, é só você pegar e pensar em fazer a mesma tarefa de duas maneiras, né? Você pode fazer essa tarefa de uma maneira onde você está acelerado, você está estressado, você está desesperado. E essa mesma tarefa você está calmo, você está relaxado, você está de boa. E para pensar qual que é o resultado que você teria fazendo essa tarefa dessas duas maneiras, né? O grande lance, e eu acho que a grande pegadinha, e isso vai desde do CEO até o estagiário na empresa, é que as pessoas acham que quando a gente está estressado, a gente tem que fazer alguma coisa para se desestressar, né? Que a gente tem que resolver. E aí a gente vai e aprende técnicas e mandingas e coisas para a gente fazer quando a gente está estressado. Aliás, tudo que a gente vai atrás, tudo que a gente quer aprender é como se desestressar, né? Uma perspectiva completamente diferente e obviamente, eu acho que todo mundo já tentou essas coisas e às vezes parece que elas funcionam, às vezes parece que elas não funcionam, às vezes a gente acaba se desestressando, às vezes a gente fica mais estressado. Mas, assim, de maneira geral, não é uma coisa confiável, né? Nenhuma técnica que a gente já usou na nossa vida garantiu que a gente ficasse calmo, garantiu que a gente ficasse em paz. O jeito que a gente olha as coisas no CBO, o jeito que a gente enxerga as coisas, é que depois que você está estressado, não é isso que você tem que se preocupar, né? Porque você só vai levar a mais estresse. Por que não funciona as técnicas de você se desestressar? É que você se estressa mais ainda porque você acha que elas têm que funcionar. Isso acaba se retroalimentando e você acaba virando e vivendo naquele espiral todo, né? Em contrapartida, você não se estressar é o ideal, né? Você tá calmo já e nem se estressar é o ideal. Agora, como é que a gente faz, então, para nem se estressar? E isso que é. E não se estressar é invisível pra gente. Isso que eu acho muito louco, né? Então, se eu perguntar para você, quantas vezes você não se estressou na última semana? Tipo, a pergunta que não faz nem sentido. E por que essa pergunta não faz nem sentido? Porque o normal é a gente não estar estressado. Só o fato dessa pergunta não fazer sentido mostra o quanto a gente, no fundo, entende que o nosso normal é estar calmo, que o nosso normal é estar slowed down, é pra gente estar relaxado, é pra gente estar calmo. E o estresse, que é o pico diferente do natural, da paz e da estabilidade do equilíbrio, né? Então, a pergunta, quantas vezes você não se estressou na última semana, não faz sentido, porque não é uma coisa que você consegue contar,
Ela fala assim, eu deixei de me estressar 738 vezes. Cara, na verdade, tudo que você pode contar é, cara, me estressei 738 vezes. E o resto do tempo eu estava simplesmente no meu estado natural, que era não se estressar. Então, como é que a gente faz, então, para não se estressar? Porque a gente não... a gente não consegue nem medir isso, ou, na verdade, a gente consegue medir isso, e a medição disso seria, em vez de eu me estressar, a semana passada eu me estressei 500 vezes, mas um ano atrás eu estava me estressando 1.500 vezes durante a semana. Então, parece que melhorou, né? Então, como é que a gente tem essa evolução? E por que isso é completamente diferente? Porque a gente olha para entender como a nossa mente funciona. Porque a calma não é uma coisa que a gente consegue buscar nas circunstâncias. E aí vem uma outra pegadinha que a gente acaba passando, né? Porque como a gente é condicionado e a gente cresce entendendo o mundo é que eventos e circunstâncias são estressantes, a gente não entende como a gente pode ficar calmo num evento estressante. Então, se o jeito que o estresse funciona é que eventos estressantes, circunstâncias estressantes causam estresse, é impossível eu ficar calmo dentro de eventos estressantes. Né? Esse é normalmente o jeito que você deve estar pensando. É como as pessoas tendem a pensar. Agora, quando a gente começa a perceber que o estresse, na verdade, acontece dentro da nossa mente, e que, mesmo com a mesma circunstância ocorrendo, existe a possibilidade de eu estar estressado ou não estar estressado, eu abro uma porta de me questionar e falar, ops, talvez não seja o evento que seja estressante. Talvez seja a minha mente criando estresse, porque ela acha que tem que criar estresse quando ela está diante de uma circunstância dessas. Daí começa a mudar o jogo, né? Porque aí eu posso, olha, por causa do negócio do Apple, saiu até estrelinha aqui, saiu fireworks no meu vídeo. Para quem tá ouvindo o podcast não tá vendo, mas saíram fireworks, porque eu devo ter feito algum joinha aqui. Mas enfim, aí muda completamente a relação das coisas. Porque agora não é mais a necessidade de controlar circunstâncias ou evitar circunstâncias estressantes ou lidar com circunstâncias estressantes e tudo isso. Tá? Começa a ser, cara, como é que minha mente está funcionando? O que está acontecendo? O que dá para eu explorar? Então, em vez de lidar com eventos estressantes, eu vou num outro caminho, que é o caminho menos percorrido, e muitas pessoas nem sabem desse outro caminho, né? Que é, cara, como que eu entendo minha mente e como eu tenho um entendimento mais profundo de como as coisas funcionando, que com esse entendimento enraizado e integrado no meu sistema, eu nem entro em estresse. Ou diminui pra caramba os momentos que eu entro em estresse. Então, o slowdown, quando a gente fala de slowdown, quando a gente fala de slowdown to speed up, quando a gente, o outro dia, já faz um tempo, eu estava conversando com alguém que até falou que nos Marines americanos, eles falam que slow is smooth and smooth is fast, né? Então, devagar é suave e suave é rápido. Que é tudo isso, a gente volta de novo para aquela pergunta que eu fiz no começo. Cara, você, quando você está fazendo uma coisa estressado versus você, quando você está fazendo a mesma coisa calma, qual o impacto e o resultado que você tem nessas coisas? Então, como é que a gente consegue entrar em tudo isso? É a gente entendendo a nossa mente. Por que a gente bate tanto nessa tecla de entender nossa mente? Por causa disso. Porque aí a gente começa a fazer as coisas de uma maneira slow e smooth. E ter resultado fast. E ter impacto. E ter diferença no que a gente está fazendo. E ser sniper nas ações que a gente está tendo. E não ficar correndo que nem uma barata tonta. Cara, tem uma coisa dentro do que você falou que eu gostaria de dar uma elaborada, assim, que eu acho que é
Porque quando a gente parte do entendimento de como a nossa mente funciona, que é o que você finalizou dizendo e tal, a maneira da gente lidar com a vida naturalmente vai mudar muito, né? Porque se a gente tivesse a capacidade de observar no nosso dia a dia, pelo fato de desconhecermos como a nossa mente funciona, e simplesmente comprarmos o fato daquilo que o Robin falou um pouquinho atrás, de a gente pensa que os eventos estressantes nos causam estresse. Isso é o que a gente enxerga, porque é isso que a gente foi condicionado a acreditar. E quando a gente é líder e desconhece a forma que a nossa cabeça funciona, pode ser que uma reação lógica dessa constatação de que eventos estressantes produzem estresse em mim e na equipe é a gente gastar uma grande quantidade de energia e tempo tentando evitar ou minimizar eventos estressantes. E o tempo que a gente vai ficar focado em minimizar ou evitar eventos estressantes é um tempo que a gente deixa de estar produzindo o máximo que poderia estar sendo produzido, independentemente dos eventos estressantes, né? Então, pelo fato de desconhecermos como a nossa mente funciona, a gente acaba tendo que criar um monte de recursos e de desvios e de formas para que a gente burle, drible, evite ou resista às coisas como elas são. E uma das mudanças mais absurdas é porque, se você estiver vendo no vídeo aí, se a gente está agindo, desviando de tudo, indo em direção ao objetivo, a gente está assim, né? Uhum. E a gente desvia e anda um pouquinho. Desvia e anda um pouquinho. Desvia Pra quem e não anda tá um vendo, pouquinho. o Thiago tá fazendo um monte de movimentos aleatórios com a mão. Exato, tô fazendo zigue-zagues com a mão e de repente eu ando um pouquinho em direção ao objetivo, vai. E quando a gente tem um líder, uma pessoa que já tem naturalidade no entendimento de como a nossa cabeça funciona, e a equipe também, desvios vão sempre acontecer, né? Mas ao invés de ficar 500 milhões de desvios, a gente vai fazendo assim, ó. E a gente vai indo numa velocidade, eu tô usando metáforas, tá? Numa velocidade exponencialmente muito maior. E aí entra aquilo que o Robin falou, smooth is fast, né? Tipo, e isso parece meio miraculoso, isso parece meio mirabolante, e é mesmo. É como se fosse um superpoder mesmo. Eu acho que é como se fosse um doping de produtividade, porque a maneira que a gente se convencionou a achar que o natural é evitar as circunstâncias, ela não é a melhor maneira de se obter resultados. E tudo bem, pode ser que a gente esteja obtendo resultados hoje, só que obter resultados é diferente de obter os melhores resultados. E é sobre isso que a gente está falando. E quando eu estou falando de melhores resultados, eu acho que a gente tem vários prismas dentro disso, né? Tipo, é chegar de maneira mais efetiva, mais longe, sem estresse, em paz, curtindo a jornada. Tipo, saboreando o que está acontecendo. Com uma sensação muito menor de sacrifício, com uma sensação muito menor de esforço, talvez, né? E isso já pareceu muito impossível para mim, assim. Só que eu experiencio isso hoje, e isso é muito legal. E eu honestamente acho que a gente tava brincando para escolher o nome desse programa aqui, tipo, é um superpoder, cara. É um superpoder, tipo, é aquilo, em terra de cego quem tem um olho é rei.
é uma coisa muito diferente de como as pessoas atuam, né? E isso tende a impor, a produzir uma diferença de resultado muito grande. E eu acho que tem um outro detalhe super importante, que a gente não está querendo chegar na perfeição. Quer dizer, óbvio que a gente está, né? A gente quer chegar no mundo onde a gente flutua, que nem o Buda aparece, né? Mas isso... a gente está olhando sempre para o progresso, né? Porque quando a gente começa a experienciar esse aumento de calma, esse aumento de paz, esse aumento de balanço e equilíbrio, vão continuar tendo os momentos que a gente vai se estressar e que a gente vai sair da casinha e que a gente vai achar que as circunstâncias estão erradas e que o mundo está sendo cruel e é tudo pessoal. Vão continuar tendo esses momentos. Apesar de bem menos. E as pessoas que começam a passar por isso, a experiência é que durante esses momentos eles falam, putz, ali, o que eu fiz não funcionou. Mas, de novo, como que a gente mede o progresso? É que se o ano passado, durante uma semana, eu tinha 1.500 eventos de estresse, e agora eu tenho 500 eventos de estresse na semana, e esses eventos de estresse que antes demoravam dias para passar e hoje eles demoram horas ou minutos ou segundos para passar, isso é progresso. Então, quando a gente começa a entender tudo isso, cara, qual que é o impacto, né, da gente cada vez mais, e quanto mais a gente entende nossa mente, quanto mais a gente saca como o sistema funciona de uma maneira integrada, menos esses eventos acontecem, mais em paz a gente tem, e isso acaba impactando em absolutamente tudo. Né? Você pega alguém do C-suite, né, um C-level, esse cara está preocupado com o mercado, com a competitividade, com alcançar os objetivos financeiros, com mudança das regulações e o compliance e a cybersecurity e atrair novos talentos e se adaptar à mudança de behavior do consumidor e o supply chain, a logística e a estabilidade geopolítica e a cultura crisis da empresa. management. Ele vai continuar tendo todos esses concerns, né? Ele vai continuar tendo todas essas coisas que ele precisa resolver. Não é sobre essas coisas deixarem de existir. É sobre, cara, como que você lida com todas essas coisas quando você tá slow, quando você tá mais desacelerado? Como você tá calmo, versus como você lida com isso tudo quando você está estressado, acelerado e a 1000 por hora na sua cabeça sem enxergar e dando volta que nem uma barata tonta. É sobre isso, né? Então, quando a gente está mais nesse estado, quando a gente está mais calmo e tudo mais, cara, naturalmente a gente vai ter relações melhores, a gente vai ter ser mais inovador, vai ser mais criativo, vai ter menos stress, a gente vai liderar muito melhor, a gente vai se conectar com a nossa equipe muito melhor, a gente vai mostrar um gravitas, que a gente já falou muito aqui, né? Uma estabilidade, uma segurança e uma solidez muito maior para a nossa equipe, a gente vai sentir também essas coisas. Essa confiança, essa solidez maior. E aí, para tackle, né, para você lidar com todos esses problemas do mundo real, vamos dizer, cara, é infinitamente mais fácil. Né? Essa variável é completamente invisível. Isso é a dimensão humana que a gente tanto fala. Que é invisível, mas que tem o maior impacto
e deixa você mais inteligente e mais capaz de resolver esses desafios que a gente continua tendo, né? E, cara, é tão curioso que às vezes eu vejo pessoas que acreditam que, putz, não, eu rendo melhor quando eu tô em altíssima velocidade, né? Quando, não, eu não posso Eu ajo parar. melhor sob pressão, né? Exato, não, eu funciono muito melhor sob pressão, eu tenho que estar sempre em rotação muito alta. E aí, uma tendência que eu observo, e sem pretensão de estar certo, Uhum. mas é uma coisa que eu observo e tal, é que essas pessoas acabam acumulando coisas para se manter em alta rotatividade, numa rotação muito alta, porque elas acham que isso faz elas estarem mais ligadas e produzirem mais e tal. E também já vi muitas vezes as pessoas se afogarem nesse acúmulo de O muitas burnout, coisas né? para fazer. Isso acaba gerando um burnout. E outra coisa também que a gente acaba constatando é que o tempo que essa pessoa vai gastar lidando com essas coisas que ela acumulou por acreditar que precisa estar sempre sob pressão e em rotação muito elevada, fazendo muitas coisas para produzir melhor, acaba tirando ela de objetivos principais, acaba desviando de objetivos principais pelo simples fato da gente não compreender como a nossa mente funciona. E aí não é um demérito, é um desconhecimento. Se você não sabe o melhor, se você não conhece o manual de instrução de uma máquina, você não vai usar ela da melhor forma. E já vi muita gente que pensa dessa forma se afogar e ter burnout e acabar se perdendo no meio do caminho por ter acumulado muitas coisas e muitos afazeres e muitos compromissos e muitas coisas que, se ela parasse para olhar a partir do entendimento de como a nossa cabeça funciona, desse natural, smooth is fast, sabe? Tipo, talvez ela não tivesse pego para si 80% das coisas que ela pegou porque acreditava que precisava estar em ação o tempo todo e ligadona o tempo todo, nesse estado de adrenalina o tempo todo e tal. E essa é uma das coisas que eu mais observo em ambientes criativos, corporativos que eu convivo, assim. E é muito louco, porque acaba gerando um fardo desnecessário e as pessoas acabam explodindo de certas formas, assim. É muito louco, cara. É muito louco. Isso, eu tenho visto isso acontecer cada vez mais. Não, não, é inteligência artificial, não. Então eu tenho que. Eu preciso usar a inteligência artificial e aí eu preciso entender disso e eu preciso criar fluxos a partir disso e eu preciso, não, eu preciso, as coisas viram desculpas para se manter ativo, quando as coisas poderiam estar sendo usadas de forma muito mais eficaz para se obter resultados de fato relevantes do que essa desculpa para estar sempre a milhão por hora, sabe? É muito louco, bicho. Uhum. E assim, eu não sei, a minha impressão, por causa desse condicionamento de que a gente tende a acreditar que as circunstâncias geram tudo isso, né? Você pega a mudança do mundo a partir da pandemia. Por que tanta gente se estressou e teve burnout e tudo mais? Porque se eu acredito que as circunstâncias precisam estar de uma certa maneira e elas não estão, eu vou acabar criando muito desse estresse dentro da minha mente. Né? Sem perceber, isso não é uma coisa que a gente faz conscientemente. Eu acho que ninguém sem consciência chega e fala assim, cara, deixa eu me estressar aqui de propósito um pouco. Pelo menos eu não conheço ninguém, né? Mas tem gosto para tudo. Então, com certeza pode ter alguém que curte viver estressado. Mas no geral, eu diria que isso não é o mais encontrado. E então, assim, essa rota que a gente tem seguido
E quando eu falo a gente, eu falo da maioria das pessoas, porque sempre teve ao longo dos tempos pessoas que enxergam o mundo de uma maneira diferente, que conseguem navegar isso de uma forma muito mais leve e suave. E a gente, em vez de olhar e seguir e querer entender o que aquela pessoa faz, a gente tenta imitar as ações daquela pessoa, como se aquilo fosse o segredo. E não estão nas ações, estão no entendimento e na visão e no entendimento de como a vida funciona e como a mente funciona. Né? Então, eu acho que a gente está numa época muito legal para a gente começar a desapegar de como as coisas têm que ser, para a gente conseguir ter a capacidade de transformar elas de uma maneira bem mais objetiva. Sem se envolver tão pessoalmente nas coisas, sem se acabar e se destruir nesse processo. Porque aí qual é o ponto? Né? Eu vou me destruir no processo de fazer as coisas serem do jeito que, idealmente, eu penso que são melhores? Ou eu vou fazer isso com mais calma, com mais presença, com mais capacidade, com mais confiança, com mais clareza, com mais confiança, enfim, eu já devo ter até repetido palavras aqui. E eu acho que esse que é o que, pelo menos eu e o Thiago, e eu falo no nome de nós dois, porque a gente já conversou muito sobre isso, é uma coisa que anima muito a gente, que existe essa possibilidade, que existe esse caminho, e tudo que a gente faz é querer ajudar as pessoas a entenderem isso, e mostrar esse caminho. Né? Inclusive, eu com a Ju Gattas, que putz, é uma colaboradora com a gente há muito tempo, já esteve aqui no podcast, eu já fiz vários trabalhos com ela juntos. A gente vai fazer um negócio que é um fim de semana para C-Level, né, é um grupo pequeno. Então, se você tem interesse em participar disso, é focado na calma para essas pessoas, em conseguir fazer todas essas demandas que o C-Level tem de uma maneira calma, de uma maneira suave, né? As mesmas coisas de uma maneira bem mais centrada. Se você tem interesse em participar disso, fala comigo, fala com a gente, entre em contato, que a gente está bem no começo escolhendo aí algumas pessoas para participar disso. Eu acho que é isso, cara. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu acho que, espero que tenha ficado claro o nosso ponto de vista e como a gente enxerga essas coisas. E se não ficou, e se você quer trocar mais ideias sobre esse tema com a gente, se você se interessou por isso que o Robin falou desse fim de semana focado em calma para C-Levels, que eu acho que vai ser incrível, manda e-mail pra gente no contato@cbo.digital e a gente vai ter o maior prazer em responder e conversar e se aprofundar no tópico, tá bom? Beijão para todo mundo e até a próxima. Beijão, gente. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios.